Oi galerinha, tudo bom? Hoje então a gente vai ter mais uma aulinha, tá? Hoje nós vamos falar sobre monômios e polinômios. Olá galerinha, tudo bom? Então hoje nós vamos falar um pouco de monômio e polinômio. Vamos começar bem pelo básico. O que a gente precisa saber de cada um? O que a gente precisa saber dos monômios e dos polinômios? Para a gente começar a entender esse conteúdo de expressão algébrica. Existem as expressões, primeira coisa, existem as expressões numéricas, que tem só números, e existem as expressões algébricas, onde a gente tem números e letras. Primeira coisa que a gente precisa saber: monômio e polinômio. O que é um monômio e o que é um polinômio? Monômio é uma expressão algébrica que tem somente um termo. Exemplo, 7x. 7x é um monômio porque só tem um termo. Menos 5x ao quadrado y só tem também um termo, então é um monômio. 4/5 a ao quadrado é um monômio porque só tem somente um termo. Tá, isso é monômio. E polinômio o que seria? Polinômio seria com mais de um termo, com 2, 3 termos. Então, 7x menos 1, reparem, lá tem 2 termos. Então, é um polinômio. Aqui, 8x ao quadrado menos 4x mais 5. Tem 2, 3 termos. Então, é um polinômio, tá? X elevado ao cubo mais x ao quadrado menos 5x mais 4. É um polinômio também porque tem mais de um termo. Então, monômio tem somente um termo, polinômio tem 2 ou mais termos, ok? O que mais que a gente precisa saber sobre monômios e polinômios? Vamos começar com monômios. Monômios, tá? Todo monômio tem um coeficiente e uma parte literal. O que seria isso? 7x, o coeficiente dele, é a parte que tem o número. Então o coeficiente é 7. E a parte literal é a parte onde tem as letras. Então, neste monômio 7x, o coeficiente é 7, a parte literal é x. Neste outro monômio, reparem que é monômio porque só tem um termo. O coeficiente dele, é a parte numérica, então 4/5. E a parte literal é a parte onde tem letras. Então, a ao quadrado. Aqui, menos 5x ao quadrado y. É um monômio porque só tem um termo. E o que eu tenho que saber dele? Qual é o coeficiente e a parte literal? O coeficiente é a parte numérica, então menos 5. E a parte literal, vou botar assim só a parte. A parte literal é a parte com letras. X ao quadrado y. X ao quadrado y. Então, nós temos monômios e polinômios. Monômios que tem somente um termo. Polinômios que tem mais de um termo. E aí, galerinha, o que mais a gente precisa saber de monômio? O que mais que a gente precisa saber? A gente sabe que monômio é uma expressão algébrica somente com um termo e que também todo monômio tem uma parte literal e um coeficiente, tá?
Mas nós também temos que saber o grau deste monômio. Como é que a gente vai saber o grau de um monômio, tá? Por exemplo, 7x ao cubo y ao quadrado é um monômio porque tem um termo. Para mim saber o grau desse monômio, qual é o grau desse monômio? Basta somar os expoentes da parte literal, das letras. Então, aqui o x, o expoente é 3, o y, o expoente é 2. Então, 3 mais 2, 5. Então, este monômio é de quinto grau. Aqui, menos 8a ao quadrado BC. Para mim saber o grau deste monômio, basta eu somar os expoentes. Quando não tem número nenhum em cima de uma letra, significa que o expoente é 1. Então, 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Então, este monômio aqui é um monômio de quarto grau. Só que pode acontecer que a professora ou alguém peça: dado este monômio aqui, qual é o grau dele em relação a x? Ó, em relação a x, qual é o grau dele? Então, este monômio é um monômio de quinto grau. Só que se eu perguntar em relação a x, qual é o expoente 3? Então, em relação a x, ele é de terceiro grau. E se eu perguntar em relação a y? Em relação a y, ele é um monômio de segundo grau. Mesma coisa nós vamos ver aqui embaixo. Menos 8a ao quadrado BC. Este é um monômio de quarto grau. Se eu perguntar para vocês, dado este monômio, tá? Qual é o grau dele em relação à letra A? Então, em relação a este monômio é de segundo grau. Segundo grau. Mas se eu perguntar para vocês, dado este monômio aqui, qual é o grau dele em relação a B? Em relação a B, ele é de primeiro grau, tá? E em relação a C? Em relação a C, ele é um monômio também de primeiro grau. Então, para a gente saber qual é o grau de um monômio, basta nós somar os expoentes, né, da parte literal, a parte com letras. Mas se eu perguntar em relação a x, é o expoente de x. Em relação a y, é o expoente de y. E assim por diante. E se eu perguntar para vocês qual é o grau de um polinômio, tá? Aqui nós temos um polinômio, 7x na quarta menos 3x ao quadrado mais 1. Ele é um polinômio porque ele tem mais de um termo, ok? E se eu perguntar para vocês qual é o grau deste polinômio? O grau deste polinômio é o expoente da parte literal, o maior expoente. Então, qual é o expoente que eu tenho aqui? 2. O expoente que eu tenho aqui? 4. Então, ele vai ser de quarto grau. Esse polinômio é de quarto grau, o maior expoente. Essa outra, x ao cubo menos x ao quadrado mais 4. Aqui também é um polinômio porque tem mais de um termo, tá? E se eu te perguntar qual é o grau deste polinômio, tu vai me dizer qual é o maior expoente. 2 e 3. 3 é o maior. Então, este polinômio aqui é de terceiro grau. Belezinha? Então tá, um grande beijo pra todo mundo. Se precisar, chama aí, dá um joinha,
se gostou. Em breve, mais vídeos sobre expressão algébrica, que nós estamos recém começando. Ainda tenho muita coisa pra ver, tá bom? Beijo a todos. Beijo da Profilia.